Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus, quem vos cumprimenta, pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais um momento de fé, momento este de esperança, é um momento de oração, momento de clamor a Deus, o nosso Pai. Mais uma vez aqui no canal, estamos aqui para orar por você, sua casa, sua família. Estivemos orando na manhã desse dia, na madrugada desse dia, pela tua vida, e agora, mais uma vez, eu quero orar por você. Aliás, esse canal é um canal de oração. E olha, não importa o que você esteja passando, atravessando, este Deus, ele tem o poder de mudar a história, de reverter a situação da tua vida. Amém? Creia, ele tem o poder de abençoar de uma maneira especial. Eu gostaria de, nesse dia, pedir para você compartilhar com alguém, porque sempre é bom compartilharmos as coisas que entendemos que são boas para as nossas vidas, tá bom? Quero parabenizar a todos os aniversariantes desse dia, que Deus possa derramar sobre a sua vida chuvas de bênçãos, que Ele possa te revestir com o poder nesse dia, tá bom? Que Deus abençoe. Queridos, leio nesta hora a palavra de Deus, hoje, livro de João, Evangelho de João. O capítulo é o de número 6 e o versículo é o 48 em diante. João 6, do 48 ao 51, tá bom? João 6, do versículo 48 ao 51, tá bom? Muito obrigado, gente. Deixa aquele like que é muito... o like é muito importante porque me ajuda a alcançar mais vidas nessa transmissão agora, tá bom? Deus abençoe e não esqueça de fazer seu pedido, tá bom? Em instantes estaremos orando. Vamos então para a palavra em nome de Jesus. João 6,48 diz assim, ó. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo o que dele comer, não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Se eu fosse dar um tema para esta mensagem deste dia, seria Jesus, o pão que sustenta para sempre. Jesus, o pão que sustenta para sempre. Amém? Isso. Glória a Deus. Ó, eu sou o pão da vida. Jesus, só Ele pode saciar a fome da alma. Ele é o pão da vida. Só Ele pode saciar a fome da alma. Ele disse, eu sou o pão da vida. Jesus não oferece apenas bênçãos ou milagres. Não, não. Ele é o próprio sustento eterno.
As pessoas buscavam sinais e pão físico, mas Jesus direciona a atenção à fome espiritual, à fome da alma que as pessoas elas tinham. Então muitos tentam na atualidade preencher o vazio com conquistas, preencher o vazio com relacionamentos ou prazeres, mas só Jesus pode satisfazer completamente o ser humano. Você está alimentando a sua alma com o pão da vida ou com milagres que o mundo oferece? Está saciando a tua alma com o que, meu irmão, minha irmã? Pense nisso, porque só Jesus pode saciar a fome da alma. No versículo 49 diz: os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Isso aponta aqui o sustento humano, ele é limitado, o sustento humano é temporário. O maná, na verdade, era um milagre, mas não era o pão da vida. Era um milagre, mas não era o pão da vida eterna. Era a provisão física para um tempo, o maná. Então Jesus está dizendo: o que vocês buscam, ou seja, o maná físico, não pode preservar a alma. A religião, as tradições e até as bênçãos materiais são boas, mas não salvam. Não. Você está vivendo dependente de milagres passageiros ou de Cristo como fonte contínua? É Ele. Foca em Jesus, meu irmão, minha irmã. E ele diz no versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Aí no versículo 51 ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Gente, eu li hoje aqui João, capítulo 6, versículo 48, do 48 ao 51, ok? Olha só, Jesus está dizendo que quem se alimenta de Cristo tem a vida eterna. Quem se alimenta dele tem a vida eterna. Comer deste pão significa, meu irmão, crer profundamente em Jesus e viver em comunhão com Ele. É mais aqui do que um ato religioso. É um relacionamento íntimo com Cristo, dia após dia. Então a vida eterna não começa apenas após a morte, mas desde o momento em que cremos, somos alimentados por Ele. Então a sua fé, irmão, irmã, está baseada em Cristo como pão diário ou experiências isoladas? A parte B do versículo diz, o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou seja, o pão da vida foi dado por meio da cruz. Jesus entregou o seu corpo na cruz. Ele se fez aqui pão partido por nós. Então, o maior ato de amor é a entrega de si mesmo para nos dar vida. Então, a ceia do Senhor, por exemplo, é o símbolo deste pão.
partilhamos da morte que nos dá a vida. Você tem consciência de que a sua salvação, ela custou o corpo partido de Jesus? Então, lembre-se, João capítulo 6, versículo 48 ao 51 nos ensina que Jesus é o único alimento que satisfaz a alma do homem e satisfaz eternamente. O mundo oferece pão que perece, mas Cristo oferece vida que não se acaba. Então precisamos comer dele. O que é, pastor Vanderlei? Crer, confiar, andar com ele para vivermos plenamente hoje e também na eternidade. Talvez você esteja vivendo com fome de sentido, fome de paz, de direção. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Venha a mim, coma e viva. Ei, não viva apenas de migalhas religiosas. Alimente-se de Cristo, irmão. Irmã, você jamais terá fome outra vez se você se alimentar de Cristo. Eu quero orar por você, com você e por toda a sua família. Pai, mais uma vez eu me coloco diante de sua presença em oração. Nesta hora, neste momento, nesta oportunidade que o Senhor nos deu de nos achegarmos à sua presença nesse dia. Primeiro, eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados cometidos por pensamentos, palavras, até mesmo por obras. Perdoa-nos, ó Deus, segundo as multidões das tuas misericórdias. Pai, purifica-nos diante de sua presença. Lava-nos diante de sua presença. Nesta hora de oração, nos colocamos em tua presença, reconhecendo, Senhor, tu és o verdadeiro pão da vida. Nada neste mundo pode preencher a alma humana como o Senhor. Só em ti encontramos sustento, Pai. Só em ti encontramos paz. Só em ti encontramos direção e vida eterna. Senhor Jesus, quando tu disseste, eu sou o pão vivo que desceu do céu, estava nos mostrando que o alimento que mais precisamos não é o alimento material, mas a tua presença viva em nós. Hoje, Senhor, aqui estamos. Aqui estou nesse canal mais uma vez com os teus filhos e quero interceder por cada internauta, por cada pessoa que passou, que está aqui nesse canal, os que já passaram no dia de hoje, que já comentaram, que já fizeram seus pedidos, outros que ainda vão deixar, outros que estão em silêncio, mas vivendo com o coração angustiado, apertado. Tu conheces cada nome, tu conheces cada necessidade, tu conheces cada lágrima, tu conheces cada clamor. Deus, eu oro por os que estão vazios por dentro, procurando paz e sentido em tantas coisas, mas sem encontrar, Senhor, descanso. Aqueles que estão espiritualmente famintos, sedentos por algo que satisfaça o de verdade. Os que vivem aflitos
com as pressões da vida, Senhor. Ansiedades, preocupações, dores que tiram o sono, meu Pai. Ah, meu Deus, abençoa de uma forma especial os que têm lutado em silêncio, enfrentando crises familiares, enfrentando crises emocionais, Senhor, enfrentando crises financeiras. Eu oro, Senhor. Senhor Jesus, Tu és o pão que desceu do céu. Alimenta hoje essas vidas com a Tua graça, Senhor. Enche o coração dos Teus filhos com esperança renovada. Que ninguém saia desta oração, ó Deus, com fome espiritual dessa transmissão, mas alimentado pela Tua palavra viva, pela Tua presença, pela certeza da salvação. Deus, a Tua carne foi entregue por nós na cruz, partiste o pão da vida para que hoje fôssemos salvos. Obrigado por te dares por completo, para que tivéssemos vida em abundância, Senhor, e paz eterna. Nesta hora, neste dia, neste momento, para alguns nesta manhã, outros nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada, cada internauta experimente o sabor da Tua presença, o consolo da Tua voz e a força que vem dos céus. Que essa paz e essa alegria não sejam passageiras, meu Pai, mas firmadas na comunhão contigo. O pão que não perece, o pão que dá vida verdadeira. Recebe agora todos os pedidos deixados aqui neste canal, que sejam respondidos segundo a Tua vontade perfeita e que cada resposta venha acompanhada de fé, que cada resposta venha acompanhada de paz e gratidão, Senhor. Oramos agora, confiando em Ti, Jesus, o pão da vida que nunca nos deixa com fome. Em Teu nome, com fé, te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Declare, meu irmão, minha irmã. E se quiser declarar para alguém também, faça isso em nome de Jesus. Enquanto você está declarando, quero lembrar o povo da nossa Igreja Pentecostal Fortalecendo Vidas. Procure a nossa igreja hoje. Hoje é dia de escola bíblica, tá bom? Logo mais nós teremos a escola bíblica. Isso mesmo. A partir das 18h30 nós teremos a nossa escola bíblica com o nosso professor Daniel Dias, presbítero Daniel Dias, pastor Daniel Dias, né? Deus abençoe o nosso pastor Daniel, que está com a gente, estará conosco logo mais. Às 18h30, depois, nós temos ali alguns minutos de oração por batismo no Espírito Santo, por renovação, tá bom? Você é o nosso
convidado especial para estar presente em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, irmãs, então, eu via pessoas aqui tentando preencher o vazio da alma com muitas coisas, mas não estava conseguindo não. Porque só Jesus, o pão da vida, que pode preencher o vazio da alma. Só Jesus. Só Ele. Só Ele pode preencher o vazio da nossa alma. Só Ele. Amém? Só Ele pode preencher. Permita que Ele transforme. Permita que Ele venha saciar você. Permita isso. Abra teu coração para Ele. Amém? Ele está batendo na porta. Agora, cabe a você se vai ouvir ou não. Amém? Outra questão aqui, ó. O Espírito Santo fala ao meu coração. O Senhor repreendeu o mal na garganta de uma irmã aqui. Eu via um mal na garganta desta irmã. Eu via Jesus repreendendo nesta hora. Amém? É vontade dele trazer a cura para você, minha irmã, em nome de Jesus. Irmãos, eu via 3 pessoas clamando, pedindo a Deus, porque não aguentam mais. Nesta hora, ou seja, nesses dias agora, inclusive esses dias agora, tem sido fresco, né? Tem sido dias assim, para algumas pessoas até frio, né? Para nós aqui de Colatina, não é? Para nós aqui de Colatina, 23 graus, 24, nós já estamos sentindo frio aqui, né? Nós enfrentamos aqui uma sensação térmica, uma sensação aqui de praticamente 40 e poucos graus, né? É o sol para cada 3 moradores de Colatina, não é? E então, quando chega ali 24 graus, nós já estamos sentindo frio já, nós já estamos usando blusa de frio, sério. Colatina desse jeito. Mas, nesta época fria, essas pessoas sofrem bastante. E eu via que essas pessoas sofrem de bronquite asmático, as pessoas sofrem. E escute, aí você fala, mas eu nunca vi Jesus curar alguém de bronquite asmático, eu nunca vi. Você nunca viu, não? Então você vai ver. Porque aqui tem 2 pessoas que eu vejo Jesus libertando vocês deste mal. Amém? Irmãos, o Senhor está falando ao meu coração aqui nessa transmissão. Tem uma mulher, fez uma entrevista, achou até que seria chamado, mas até hoje não foi chamado. Deus está reservando o melhor, e o melhor sempre chega no final. Então, murmura não, tá bom? Espírito Santo fala ao meu coração aqui entre nós. Você veio buscar uma cura e você, nessa transmissão, na mensagem que foi pregada aqui, você observou a sua maior necessidade. Amém? E você sentiu o Senhor falando ao teu coração, inclusive para você se posicionar diante dele. Faça isso.
Amém? Tem uma irmã aqui, teu esposo não serve a Deus. Você serve a Deus. Irmã, use a sabedoria. Amém? Use a sabedoria. Vigia, minha irmã. Não faz isso não. Não faça isso que você está fazendo, não. Porque, do contrário, você vai fazer com que o teu esposo fique cada vez mais distante. Cuidado. A falta de vigilância joga o esposo nos braços da sirigaita. Amém? Deixa eu falar algo aqui. Tem gente aqui, hoje o pessoal diz que hoje é dia dos namorados, né? Eu falo que na verdade isso é mais para efeito de, de comércio, né? Para vender, enfim. Eu falo que é mais com esse interesse, né? Não é nem o interesse principal, não é nem a união de namorados, nada disso, não é? E essa data, né, que muitos comemoram, enfim, né? Pastor, mas não pode comemorar, não? Para mim tem que ser um negócio, gente, que só esse dia, vai dar presente à mulher só esse dia, sabe? Pode, nada contra quem dá, quem recebe, nada contra essa questão aí. Mas olha só, eu tenho um pensamento assim, ó. Exemplo. A minha esposa é minha eterna namorada, 24 anos, mas que eu a conheço, né, já há mais de 30 anos, correto? Mas assim, quando eu a conheço, mas não era minha namorada ainda, né? E depois de alguns anos que eu comecei a namorar com ela e nos casamos. Pedi ela dia 25 de novembro, perdão, pedi a mão dela no dia 7 de setembro de 99, pedi a mão dela ao pai dela, na verdade eu pedi ao pai dela a liberação no dia 7 de setembro de 99, no dia 25 de setembro, perdão, dia 25 de dezembro de 99, eu noivei com ela, entendeu? Noivei. No dia 4 de maio, 4 de maio de 2001, nós nos casamos. Correto? Nós nos casamos no dia 4 de maio de 2001. Então, sabe, eu dou presente à minha esposa. Para mim, eu não preciso de data específica para presentear minha esposa, não. Às vezes passo num lugar e vejo uma coisa e compro e entrego nas mãos dela, sabe? Revelando o quanto ela é importante para mim. Mas o que acontece? O mundo hoje leva essa questão aí aos jovens. Acho que foi o ano passado que eu estava pesquisando sobre isso. Esse ano eu nem vi sobre isso, mas segundo as pesquisas, o presente que mais é dado nesses dias de dia do namorado, ou véspera, ou dia dos namorados, o presente que mais é dado, você que quer? É lingeries. É o que mais é dado, o que mais é comprado são lingeries. Aí vamos lá.
algo que Deus deixou para ser experimentado no casamento, sabe? Aí as pessoas, os jovens de hoje, o namoro é diferente do namoro de antigamente. Namoro cristão, namoro bíblico. Então, eu falo assim que é uma data que muitas pessoas, não sei o que e tal, mas eu até brinquei com a minha esposa, falei assim, amor, falei assim, brinquei com ela assim, amor, que você quer ganhar? Aí ela falou assim comigo, nada não. Aí eu falei com ela, também eu já sou o presente da sua vida, né? E ponto final, né? Mas é um incentivo, né, de uma certa forma, ao pecado, à fornicação, ao adultério e por aí vai. Acaba sendo um incentivo, né, a isso. Pastor, o senhor é muito quadrado. Gente, é melhor ir para o céu quadrado do que ir para o inferno rolando como uma bola, né? Seria melhor nesse sentido. Mas você quer dar um presente para o teu namorado, para tua namorada ou para tua esposa, dê, mas que, principalmente você que é solteiro, cuidado. Amém? Cuidado. Mas aqui tem gente que quando chega nessa época fica para baixo. Tem gente que fica para baixo. Entende? Tem gente que fica para baixo. E outra coisa, por quê? Porque estão sozinhas ou sozinhos, estão neste momento. Aí fica para baixo. Que a minha vida. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso. Você prefere ser fiel a Deus ou prefere estar no pecado numa data como essa? E outra coisa aqui, que eu já falei isso no canal muitas vezes, quem me acompanha sabe muito bem disso. Aparece muitos rapazes aí que são aproveitadores. O namoro que o mundo hoje, que é o padrão do mundo, não é bíblico, não é o padrão da Bíblia. Não é. O padrão bíblico é diferente do padrão do mundo. Mas, infelizmente, hoje até os crentes estão com o namoro pegando o padrão do mundo, que o diabo ele plantou. Para o quê? Porque a única forma do diabo atingir Deus é fazendo o homem pecar contra Deus. É fazendo a mulher pecar contra Deus. É por isso que vem um monte de problemas sobre a pessoa depois. É diferente. Vou repetir, o sexo foi feito para ser experimentado com compromisso. E quando eu falo compromisso, marido e mulher, esposa, esposo. É isso. Entende o que eu estou falando com você? Mas não. Muitos preferem pecar contra Deus, viver no pecado, do que na obediência à palavra de Deus. E traz consequência. Parece muito bom na hora ali, né? Depois a conta chega. Então, minha irmãzinha, para com esse negócio de ficar para baixo, pelo amor de Deus. Para. Você queria que hoje essa pessoa tivesse com você, mas sem compromisso? Porque quem ama de verdade
ele faz aliança. Aí o camarada tem tudo de graça. Não chega nessa época, tem tudo de graça. Como é que ele vai pedir a sua mão em casamento? Vai não, filho, não vai pedir não. Não vai, não pede. Então não pede não, ele não vai pedir sua mão em casamento não. Não vai. Né? O Cláudio Duarte que fala, né? Como que ele vai comprar a vaca se ele já tem o leite de graça? Não vai. Então, minhas irmãs, pelo amor de Deus, se valorize, minhas irmãs. Se valorize, pelo amor de Deus. Não sai se entregando assim não, gente. Resulta em problemas sobre a tua vida. Angústias sobre a tua vida. Porque está cheio de aproveitadores que não querem nenhum compromisso com você. Querem não, querem se aproveitar. Cuidado, cuidado. Bom, fica um alerta aqui, né, para esse dia que comemoram Dia dos Namorados aí, né? A minha esposa é minha eterna namorada. E eu, para mim, eu não preciso do dia 12 de junho para me dar presente e falar o quanto eu a amo. Não preciso não. Tem gente que nessa data aí, depois o pau quebra de novo. Eles brigam até uns dias antes, né? É aquela briga danada e não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí quando chega dia dos namorados, aí trégua, né? Trégua. Aí, depois da trégua, paulada na orelha de novo. Pelo amor de Deus, então, é bom. Essa é a minha opinião, beleza? Opinião. Amém? Essa é a minha opinião. Mas você não precisa concordar comigo, tá bom? Não precisa concordar comigo, mas eu quero, é a minha opinião e também a minha opinião bíblica. Amém? Deus abençoe. Gente, vou ficando por aqui. Eu volto às 22 horas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus desde agora e para sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe. Quem é de Colatina, olha, Quinta do Crescer, Quinta da Escola Bíblica em nossa igreja. Pastor Daniel Dias, logo mais. Se esforcem em nome de Jesus.